Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, tá? Tá atrasando um pouco porque muitas coisas, né? Eu ainda estou em obras ainda, a obra nunca acaba, né? Então eu peço perdão aí aos irmãos pelo tempo de um vídeo entre o outro. Gostaria de falar também, meus amados irmãos, que segue assim, o maior número de visualizações dos meus vídeos estão no Facebook e não no YouTube. Caiu bastante a visualização, não sei se é por causa do algoritmo ou se é por falta de engajamento mesmo. Muitas pessoas se frustram porque elas esperam um alcance dos seus conteúdos. É aquela que a pessoa quer falar uma coisa e muita gente não quer ouvir, né? Mas eu sei que isso é um processo, a gente já está no processo, meus amados irmãos, de inversão, né? Aonde o conteúdo que a pessoa fala duvidoso ou que não presta mesmo é o que faz sucesso. Você vê recentemente aí a prisão e a soltura de um tal de MC Pose do Rodo. Eu escutava esse camarada por tabela. Tinha os vizinhos que colocavam, né? A maioria dos vizinhos que colocaram esse homem direto, tá? Eu tô falando de 6, 7 anos atrás, estão todos eles mortos, tá? Inclusive por consequência dos próprios crimes, né? Não especificamente de que eles cometeram, mas foram vítimas da própria criminalidade que eles ajudam a propagar, de maneira consciente ou inconsciente. Então, o que está acontecendo, meus irmãos, esse negócio de MC, e tal de MC, né? Pose do Rodo, isso aí é uma narcocultura. Não tem nada a ver com cultura, com inclusão social, com movimento cultural, não tem nada a ver, é uma narcocultura. Aquele é patrocínio de drogas, de roubo, aquele carro roubado, aquele teu celular roubado, ele movimenta uma indústria, né? Uma verdadeira indústria mesmo, tá? Uma corporação criminosa, paralela, entendeu? E que causa violência. E quando isso é estimulado, a chance de aumentar o número de candidatos a bandidos é maior do que uma pessoa que queira seguir o caminho certo. Então, esses vídeos meus aqui poderiam me causar frustração pelas poucas visualizações, mas, meus amados irmãos, quem é o dono da obra é o Senhor, eu sou apenas um instrumento. Então, na hora determinada, vai haver a inversão natural para as coisas boas, entendeu? Você está vendo aí a prisão desse comediante Léo Lins, tá? Eu era a pessoa que eu adorava piadas de humor negro, essas coisas assim. Eu não curto muito mais isso, entendeu? Porque eu acho que o entretenimento, a piada, é uma lavagem cerebral, sim, assim como jogos eletrônicos, né? Filmes, essas coisas. Mas a gente está em tempos, meus amados irmãos, de clamor. A gente está em tempos que a gente precisa de um tanque e não de um carrinho de sorvete. Tu tá me entendendo? A gente está em tempos de lutar pela estrutura normal. Pedir ao Senhor, lutar não, quem luta é o Senhor, entendeu? Mas clamar ao Senhor, vestir panos de saco, para que se pelo menos volte num lugar normalmente decente para se viver. Então, mas quando você chega em Apocalipse 2:2, a carta para a igreja de Tiatira, que foi uma das piores igrejas que entre as 7 que é descrita ali, Deus ele fala que vai pegar algumas daquela igreja, né, que tolera Jezabel, essas coisas, e colocará numa cama. É o expediente que Deus tem usado muito hoje em dia, meus amados irmãos. Muito hoje em dia. É colocar numa cama, e isso é por misericórdia. Eu costumo falar que não existe lugar melhor no mundo para que a pessoa se arrependa do que numa cama de hospital, ou de preferência de um UTI, de um CTI, no estado grave, entendeu? Isso aconteceu com a minha esposa no passado, né? Eu comentei aqui com vocês, né? Que ela teve um surto de diabetes, saiu daqui praticamente morta. E eu orando ao Senhor, clamando a justiça, eu fiz a oração de Ezequias, né? Senhor, lembra-te de mim, de quanto eu te servi. Não exigi nada, não me desesperei, porque eu estaria me contradizendo, irmão. Eu não posso pregar a paz, a tranquilidade durante o processo se eu não tiver
Então tem coisas que acontecem comigo para provar a minha fé, e eu tenho que dar o exemplo. Então não é que eu seja uma pessoa insensível. A palavra de Deus diz que há luto, né? Graças a Deus não aconteceu nada com a minha esposa. Só que durante essa oração, o meu filho foi lá acompanhando ela e ele mandou, o Senhor mandou uma profetisa lá para falar com o meu filho, que aquela situação que ela estava passando, infelizmente, Deus teve que chegar a esse extremo, né? Para tratar de uma raiz de amargura que ela tinha. Entendeu? Ela sabe o que é. E logo em seguida essa mulher desapareceu. E o meu filho lá perguntando lá, você viu uma mulher assim, assim, assado? Eu disse a mulher falou que nunca tinha visto aquela mulher naquele lugar. Que era a sala de espera da sala vermelha da UPA. Me mostrando que Deus operou um sobrenatural, o primeiro sobrenatural, através da oração do justo. Então a oração dá resultado, tá? E depois, muito depois que ela saiu de lá, ela disse que estava vendo tudo colorido. Por isso que o semblante dela estava tranquilo, ela estava vendo tudo colorido, tudo em paz, as pessoas de branco, e na verdade aquilo era o inferno. Então foi o outro sobrenatural do Senhor, através da oração do justo, que ele operou. O que me lembra muito aquela passagem, né, de Geazi e Eliseu, que os exércitos, né, vinham cercando ele, e ele fala para Geazi, abre os olhos do moço, né, o Geazi incrédulo ainda, né, com medo dos soldados físicos, e Eliseu ora ao Senhor e fala assim, abre os olhos do moço para que ele veja. Então ele viu carros e carruagens de fogo, tinha demônios do outro lado, junto com os soldados, tinha, mas tinha muito mais anjos do lado deles para batalhar. Porque lembre-se, não dá para saber, essa conta só o Senhor sabe, quantos anjos existiam no céu na época de Lúcifer. Não sei se era 10 bilhões, 100 bilhões, não dá para fazer, mas uma coisa a Bíblia me mostra, a cada 10 anjos dessas miríades e miríades que tinha lá, 3 desceram, porque foram na conversa fiada de Lúcifer, e 7 ficaram. Então, proporcionalmente, tá, a gente tem mais do que o dobro de anjos a nosso favor do que demônios, entendeu? Só que a gente está na época que o demônio está reinando. Então, esse negócio que está acontecendo com o Léo Lins é só o começo de um processo que começa quando você tem nojinho estético, quando você não quer saber nada de política, quando você quer fazer uma falsa equivalência entre um candidato e o outro. Eu já tinha falado aqui que não tem mais negócio de política, um de esquerda ou direita, é entre o bem e o mal. E a mudança ainda depende de um processo democrático, ou seja, depende de pessoas que votam. Entendeu? Então, a gente tem 2 opções, coloquei o texto no Facebook. Ou a gente vota com inteligência e não com emoção, tá? Aí vai ser goleada e título da temporada. Ou a gente vota igual um emocionado ou acreditando em qualquer pilantra e a gente leva uma virada nos acréscimos. Entendeu? Então, a consequência de você não cair em si, tá aí. Eu tinha prometido, depois dessa longa introdução, que eu ia falar sobre Eclesiastes, capítulo 3, mas eu vendo aqui, eu tenho que emendar com 2. Eu vou tentar ler os 2 capítulos comentando, e vocês vão entender, porque aqui é linguagem simples, tá, meus amados irmãos? Então, sem mais delongas, vamos lá. Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Ele foi um rei muito sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus. Uma das coisas que você tem que pedir em oração é sabedoria. É uma das melhores coisas que você pode pedir. E tem uma coisa, quando você pede sabedoria, meus amados irmãos, é que Deus dá a todos, tá? Independente de assim, né, grau espiritual, ele dá a todos. Então Salomão, ele escreveu 3 livros, né? Ele escreveu um livro na Flor da Juventude, que é o Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares. Ele escreveu Provérbios no auge da sua sabedoria adulta. E quando ele estava mais velho, ele escreveu Eclesiastes, tá? Então, se você parar para perceber a história de Salomão, olha só, o anticristo, o anticristo que os judeus, o Messias que os judeus esperam,
é um Messias igual a Davi. Esse é o anticristo, tá entendendo? Um rei que domine fisicamente, politicamente, tudo. Só que o reinado de Salomão, ele é uma prefiguração de quando Cristo voltar. É um reinado de paz, de prosperidade, tá? É um único reinado, se você pegar a Bíblia, que teve um período longo de paz e prosperidade. Por quê? Diz que a prata era tão abundante que ela era jogada como entulho na rua, está escrito, entendeu? O que acontece depois disso é a continuação da história, porque Salomão era humano, mas é uma prefiguração. Então, o livro de Eclesiastes, antes de eu começar a ler aqui, a partir do capítulo 2, lembre-se, é Salomão que está escrevendo, mas é Deus que está falando. E se você pegar por esse prisma, olha como é que esses 2 capítulos e o livro inteiro vai mudar, preste atenção. Livro de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Seria uma contradição? Vamos pelo prisma aqui que Deus está falando aqui. O que é alegrias da vida, irmão? Para muita gente, é igual que eu consegui reformar uma casa, né, para morar nela, uma casa mais espaçosa. Para outros é comprar um carro, para outros é fazer uma viagem, para outros é ter dinheiro na conta, para outros é sair para um jantar, fazer uma festa, um aniversário, né? Ir para uma praia. Alegrias da vida. Então, contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Aqui, Deus está falando qual é a prioridade. Até onde, vê se vocês vão me entender, até onde vocês vão se sacrificar, sofrer posteriormente, por causa das supostas alegrias da vida. Versículo 2: só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi me entregar-me ao vinho e às extravagâncias, procurando, entretanto, manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Aleluia, isso é maravilhoso. Eu desejava descobrir o que, de fato, vale a pena debaixo dos céus durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Não se espante no que eu vou falar, que eu já dei pinceladas nos outros vídeos. Sempre pelo prisma que é Deus que está falando, e Salomão só está escrevendo. Deus experimentou até bebida alcoólica. Que isso, Ricardo? Ah, mas ele não sabe como é que é. Não sem experimentar. Esse livro de Eclesiastes, para quem dá um salto mais profundo, que tem de intimidade com Deus, mostra que Deus ele não é esse ser distante. Apesar de ele habitar nos altos céus e ter a terra como está dos seus pés. Mas nesse aspecto, desse livro aqui que está mostrando, ele mostra um Deus mais humano. Ele é 3 vezes santo, sim, mas ele quer saber o que causa essa idolatria. Por isso que ele fala que tudo que ele experimentou em termos materiais e psicoativos, meus amados irmãos, é tudo vaidade e aflição de espírito. Sabe quem diz isso para você que bebe? A ressaca. A ressaca, quando vem, principalmente a ressaca de vinho do Porto. Você já viu ressaca de vinho do Porto? Que coisa terrível. Fica aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, um tempão. Meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu costumo falar, se a bebedice fosse boa, não teria ressaca. Então você vê, tem muita gente, isso aconteceu muito comigo, vê o estrago que ele fez na sua mente, no seu relacionamento, né, familiar, com amigos, e o que principalmente que ele fez no seu bolso. Eu tomava cerveja, e muita cerveja, uma atrás da outra, e a cerveja é um produto caro. Então você vê que aquele dinheiro que você gastou para aquelas horas de bebedeira ali, você poderia comprar até um eletrodoméstico lá dentro da sua casa. Então Deus ele experimentou porque ele quer saber o que era aquilo que as pessoas davam tanto valor a ponto de se afastar dele. Preste atenção nesse livro. Isso também tem um negócio do fator surpresa, ele se tornar como a gente, ele faz ele usar o sobrenatural dele também para ser surpreendido. O próprio Salomão, meus amados irmãos, surpreendeu a Deus com um pedido. E ele mesmo fala isso em 1 Reis, capítulo 1. Ele disse,
Os que te antecederam pediram cabeça de inimigos, pediram prata, pediram ouro, tu pediste sabedoria, Deus foi surpreendido ali. Assim como Jesus foi surpreendido com o centurião romano, que ele foi surpreendido da mulher lá, que queria que curasse a filha dele, o negócio dos cachorrinhos, que até os cães comem da migalha os cachorrinhos comem da migalha do seu dono. Jesus foi... Tem coisas que tem palavra de passar Jesus na Bíblia, ele diz que Jesus ele se arrepiou da cabeça, do fio do cabelo até a unha do pé. Surpreendido. Porque que graça teria um Deus dos calvinistas, por exemplo, que já está tudo predeterminado? Não é não, irmãos. A onisciência dele é coisa para momentos específicos. Mais uma vez que o Salomão, a palavra de Deus diz que ele joga, quando você vem a ele joga os seus pecados no mar de esquecimento. Então ele chega para Salomão e fala assim: se andares no meu caminho, como andou o meu servo Davi, ou seja, seu pai. Mas ali Deus poderia botar uma vírgula e dizer assim: mas não vai vacilar, Salomão, igual teu pai vacilou. Principalmente o que ele fez, tá? Com o antigo marido da sua mãe, que era para ser seu pai. Tá? Que o Davi, teu pai, botou o homem lá para morrer na linha de batalha para ficar com a tua mãe. Deus poderia falar isso? Poderia. Não, mas ele jogou no mar de esquecimento. Efeito surpresa, meus amados irmãos. Se andares no meu caminho, como andou meu servo Davi. Ele esqueceu dos pecados de Davi, porque Davi se arrependeu. Então ele tem que cumprir a palavra dele. É maravilhoso, meus amados irmãos. Versículo 4. Depois concentrei-me no trabalho em edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo, e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Aqui o Deus está discorrendo a criação do mundo, para quem não sabe, tá? É muito profundo. Construí grandes reservatórios de água. No vídeo passado eu falei que são aproximadamente, matematicamente, 20 octilhões de metros cúbicos d'água, para irrigar meus muitos bosques verdejantes. Tu acha que ele está falando somente do palácio dele, meus amados irmãos? A gente tem que se aprofundar mais na palavra de Deus. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras, além de toda essa criadagem. Tive mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Eles, escravos e escravas, seres humanos. Aqueles que eram meus, os judeus e os gentios. Acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta dos reis das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras. Servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tudo que você almeja, Deus já experimentou. Mas ele fala que é vaidade e aflição de espírito. É Deus que está falando, tá, meus amados? Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. Ele sempre apostou na sabedoria. De tudo quanto os meus olhos e meu corpo desejaram, não neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive, todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Deus está falando, é coisa material que te faz feliz? Então eu vou querer saber. Esse negócio aí é bebida que te faz feliz? Eu vou beber também. Mas a conclusão dele aqui, a ressaca de Deus aqui. Observei que a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Aleluia. Entendi que o sábio tem os olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte, ou seja, o mesmo tempo de vida. O sol nasce para um e para outro. Mas quem tem sabedoria, Deus está falando para você aqui, que você enxerga mais além. Eu estou falando para você que esse negócio de picada aí, eu já falei isso há 20 anos atrás, negócio de trichemical. Eu botei uns vídeos no Facebook aí,
de drone, de um avião misterioso, todo hexagonal, todo esquisitão, que eu flagrei num domingo aqui, que é onde eu estou morando agora, é rota de avião, né? Às vezes eu estou no meu quarto aqui deitado na cama, estou vendo o brilho do avião. O que vem da esquerda é voos domésticos, né? Da Gol, da Azul. Os que vêm da direita são os internacionais, Flight Emirates, American Airlines e outros, entendeu? Vindo da Espanha, vindo da Europa, vindo do Japão. Então eu vi um avião todo esquisitão. Eu não sei qual é daquele avião. Assim como aqueles drones que ficam jogando aqueles rastrozinhos. O irmão mandou para mim no Message, dizendo que ia analisar aquilo ali, diz que aquilo é tóxico. Que aquilo é coisa de indústria farmacêutica, para te adoecer, para depois vir com os remédios que só eles fabricam para você comprar. Mas eu sabia disso há 20 anos e era chamado de maluco. Agora uma parcela de gente considerável, que inclusive me chamava de maluco, agora está me dando razão. Então quem tem a sabedoria, meus amados irmãos, enxerga além. Não é que eu estou dizendo que eu sou muito sábio, que eu sou um mestre, essas coisas. Eu estou falando que a palavra de Deus te faz assim porque eu pedi a sabedoria, Ele te dá. É muito melhor você antever o problema do que você cuidar quando ele acontecer. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito eu tive de alcançar a sabedoria? Então retoquei para mim mesmo. Vê, isso semelhantemente tudo mais é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois eu vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Tem uma coisa que eu li, eu achei interessante, ele falou assim, um dia você será apenas um retrato na estante de alguém. Depois de algum tempo, nem isso mais. Então, querido, o que Deus está falando aqui? A gente já está no versículo 17, tá? Por que ele está falando que tudo é um vazio, meus amados irmãos? Porque ele está falando da eternidade. Ele está falando que nossa vida aqui, mesmo se a gente viver 100, 120 anos, isso aqui é um sopro diante do que ele preparou. É isso que ele está dizendo. Aí ele está te proibindo. Ele mesmo fez as coisas. Ele mesmo curtiu, realizou. Como é que ele pode te proibir? Mas ele está dizendo aqui a solução, meus amados. Ele não está te proibindo de nada, não. Ele está falando para você olhar para a eternidade, não para essa vida. É só isso. Detesto todo o trabalho que eu me afadigo diariamente, pois tenho que deixar tudo ao meu sucessor. Sempre vai ficar para os filhos. Quem sabe se ele será um homem sábio e honesto? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com os termos, fosse sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido. É vazio. Quando meu irmão, eu tenho o meu irmão Kleber, ele tem uma oficina mecânica, no começo ele pintava a domicílio, ele levava lá o compressorzinho dele, a gente ia trabalhar no local, geralmente na garagem, né? Então a gente trabalhava, eu me lembro que eu era ajudante dele, bem no princípio mesmo. Aí eu me lembro que uma vez a gente foi pintar uma Kombi de um dono de uma padaria, aqui num bairro chamado Periquito, em Duque de Caxias. Olha, o homem, ele já morreu esse homem. O homem ele acordava 4 horas da manhã e fechava a padaria 11 horas da noite. Todos os dias. O homem não saía, não viajava, não curtia nada. Um belo dia ele morreu e deixou para o filho dele, viciado em drogas. Em 3 semanas ele quebrou a padaria e teve que vender por causa do vício de drogas. É isso que esse texto me lembra. Desprezei a vida e entreguei, versículo 20, desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho que tanto me esforcei debaixo do sol para concluir o que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e uma grande injustiça. Deus está falando que você não vai precisar. Tem um texto em Isaías que diz, isso aí mostra claramente depois de Jesus voltar, que você não vai mais construir casa para os outros morar, ou seja, você não vai pagar mais aluguel. A justiça de Deus é você ter o seu próprio canto, eterno, entendeu? Sem injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem, todo o trabalho e ansiedade que seu coração se afadigou debaixo do sol. Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquilo. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio.
Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que se realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Aleluia! Pois quem pode comer, beber, trabalhar e ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus os encarrega de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-la a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. Ele está falando, Deus ele te mostra o caminho pela palavra dele, um caminho de paz, de tranquilidade, de sabedoria diante das dificuldades da vida, né? Mas aos pecadores, aqueles que desobedecem, ele deixa as próprias paixões e por isso que ele teve que criar o inferno. É tão simples isso aqui, meus amados irmãos. O problema é que hoje as pessoas desobedecem, querem viver a moda bangu, uma expressão que a gente usa aqui, né? Uma vida desregrada, e ao mesmo tempo querem salvação. Eles não querem fazer uma escolha. Meus amados irmãos, o capítulo 3, ele tem 22 versículos e a gente chegou no 25. E eu não vou conseguir concluir. Talvez no próximo vídeo eu conclua, porque eu vou usar esses 8 minutos finais. Não, vamos ler aqui, vamos ler até onde dá. Agora vamos para o capítulo 3, que é intitulado Há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de atirar pedras, tempo de guardar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar, tempo de desistir. Tempo de conservar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupe. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Aleluia! O ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Deus está falando que tudo tem um tempo, meus amados irmãos. Tudo tem um tempo e um propósito. Mas você que é um pastor, logicamente você é inclinado a ter mais tempo para Deus e realizar as coisas para Deus. Como eu te falei, não é toda pessoa que Deus separou para usar pele de camelo, que era a pior vestimenta da época, nem comer, se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. Ele separou João Batista para isso. Você não vê na Bíblia uma legião de Joões Batistas. Então, se você é um pastor, você foi escolhido para essa missão. Se Deus confirmou a sua missão, então você tem que se dedicar mais tempo às coisas do Senhor. Porém, Deus vai te dar, eu costumo falar o seguinte, costumo falar uma metáfora. Para você que é membro, ou principalmente você que agora está dando crédito a esses vídeos, você também vai lutar contra demônios. Mas o tamanho do demônio, Deus vai te dar um canivete. Para o pastor, ele dá uma bazuca, meus amados irmãos. Tu está me entendendo? Porque os demônios é muito maior. Então você não pode comparar uma vida de um escolhido com o outro. Você não pode mandar, querer estabelecer um estilo de vida ao membro se você é uma liderança. É isso que eu estou falando. E tem muito pastor que confunde isso. E sem saber. Mas acaba confundindo. Aí depois fica reclamando porque a igreja está vazia. Porque existe contenda, fofocas dentro da igreja. Tu está me entendendo, meus amados irmãos? Eles não compreendem. Mas um dos caminhos é esse aqui, tá? Vai por mim que é esse aqui. E depois é muito fácil culpar membro idólatra de abandonar a igreja, essas coisas. Mas a palavra de Deus diz para examinar o homem. Examina-te o homem a si mesmo. Versículo 12 do capítulo 3. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser de se alegrar, se fazer o bem durante a sua vida. A balança que vai pesar a seu favor na salvação. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada pode se acrescentar. De igual modo, nada pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente.
Não adianta você ficar se enfeitando, pintar cabelo, esticar a cara, fazer plástica no nariz, meus amados irmãos. Deus ele te fez com essa aparência por um propósito, tá? Assim, tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça prevalece a malignidade, no lugar da honestidade domina a impiedade. A inversão que eu falo para vocês. Então passei a refletir: ao justo e ao perverso Deus o julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que eles percebam que são tão mortais quanto os animais. Que vai voltar lá no começo do vídeo da igreja de Tiatira, Apocalipse 2:2. Tem casos que Deus tem que te colocar numa cama, entendeu? Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Ilusão de eternidade, ilusão que é o bambamã, que é o melhor, entendeu? Tudo vaidade. Tudo e todos que se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano sobe às alturas, que o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, para finalizar aqui, tá? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que ele realiza e desfrutar do seu resultado. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Aleluia. Lá em Ribeiro uma vez escreveu: feliz é o homem que trabalha naquilo que gosta, porque a maioria tem que gostar do que faz. E essa frase, ela é bíblica também, apesar de ele não expressar o versículo. Porque Paulo ele fala para você ser fiel no seu trabalho e fazer o seu trabalho como você estivesse fazendo para o Senhor. Lembre-se, muita gente faz o que você faz, mas é o capricho, tá? O capricho, o amor pelo que você faz. E a preocupação com o melhor resultado que vai te diferenciar de outras pessoas e vai fazer você ser abençoado. Estou parecendo até um coach aqui, né, falando isso aqui, mas não é não, meus amados irmãos. Ali é Deus falando, que ele já experimentou de tudo. Não adianta, meus amados irmãos, ele está falando um negócio de aparência. Tem gente que se modifica, isso vem de Satanás, meus amados irmãos. Esse negócio de modificar a cara, essas coisas assim. Esse é um retrato da insatisfação. A palavra de Deus diz que uma das coisas que Deus mais detesta é a murmuração, pessoa que só vive reclamando das coisas. Para encerrar, eu vou citar até um trecho de um podcast que eu vi, que eu compartilhei no Facebook, que uma mulher fala para um grupo de mulheres ali na entrevista, ela fala assim: se eu te desse R$1 milhão, como é que você ficaria? A outra: eu ficaria feliz, eu investir, eu comprar isso, eu pagar minha dívida. Fala assim: e se eu te desse R$10 milhões, como é que você ficaria? Aí ela: a mesma coisa, só que eu investi muito mais, não sei o que, eu falei assim: mas se eu te desse esses 10 milhões, só que eu falaria para você que você não ia acordar amanhã. Ela: não, aí eu não queria. Aí ela falou assim: então quer dizer que eu acordar vale mais do que 10 milhões? Do que 100 milhões? Então por que você está acordando de mau humor? Aquilo foi uma pancada, meus amados irmãos, que resume tudo isso, todo esse vídeo. Entendeu? Seja grato. Seja grato com o que o Senhor deu. Seja feliz, trabalhe com felicidade. Curta as suas coisas, mas não idolatre essas coisas. Salomão, Deus, né, /Deus, acabou de dar uma das mais profundas aulas sobre humanidade de todos os tempos, tá bom? Qualquer coisa deixe nos comentários, tá? Curte o vídeo, compartilhe e Deus abençoe a todos grandemente.